Nosso estudo de hoje é a lição 42 do livro Opinião Espírita e tem por título Semeia, Semeia. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os parasitos geradores da inércia se instalam absorventes. Terras abandonadas, terras órfãs. Criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados, muitas vezes, te buscam, fronteiriços, descerram-te a visão na fadiga dos pais, que a dor e manifesta suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinza, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando, para que eles não lhe vejam os detritos da angústia. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção, consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos, teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos do socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade, a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo rente aos próprios ouvidos a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. Muito conveniente o texto de hoje, porque a gente fica sempre entre dois limites, buscando o equilíbrio entre eles. Quando a gente pega aquele versículo isolado que está nos evangelhos, fala, ide e pregai. E a gente vê companheiros, dependendo da religião, companheiros que vão de porta em porta batendo para entregar uma página, uma palavra qualquer, né, que esteja no Evangelho. A gente vê companheiros que vão para o meio das ruas, né, e eles estão no ir de pregar e no semeando dentro de uma interpretação. E você encontra uma outra interpretação, que é o outro extremo agora. Qual é o outro extremo? O outro extremo é quando Jesus fala assim: não vades ter com os gentios ainda, procurai primeiro os filhos perdidos da casa de Israel. Eles estarão mais bem preparados para receber a boa nova. E no tempo certo, quando Pedro, lá no livro Atos dos Apóstolos, né, quando já está aquele movimento do caminho, ele começa a ter o interesse de ir até os gentios, começa a ter, vamos usar essa palavra assim, começa a despertar para a missão, né, de aumentar a missão dele, tem um sonho, depois a gente lê lá no livro do Atos dos Apóstolos. Aí naquele momento Jesus tem mais um vaso escolhido, que é o Paulo de Tarso, para ir para os gentios. Quando a gente vem na doutrina espírita fala categoricamente, energicamente: não violenteis a consciência de ninguém. Estejais preparado, porque naturalmente tudo relacionado ao espírito vai despertar uma atenção muito grande daqui para frente. Então ele está querendo dizer para a gente o seguinte: no semeia, semeia, não vai entrar em discussão dogmática com alguma pessoa que esteja determinada dentro de um ponto de vista qualquer. A escolha é dele, ele tem livre-arbítrio. Ele vive feliz daquele jeito. Você sabe a base de todo o edifício que é a vida dele? Muitas das vezes a base do edifício está sendo a religião, a forma dele pensar. Você vai puxar aquilo ali, você pode tirar todo o edifício, acabar com todo o edifício e fazer um estrago muito grande. Então, no primeiro momento, a gente vai poder dizer assim, né, para procurar buscar o equilíbrio entre um e o outro. Nem ir de porta em porta, né, é o equilíbrio.
Porque a doutrina espírita fala para a gente, ó, não precisa ficar indo até os gentios, aqueles que pensam de maneira diferente, não. Pelo contrário, fica parado e esteja pronto, esteja com, vamos botar assim, com recursos doutrinários e recursos de sentimento também, que naturalmente as coisas vão começar a acontecer. As pessoas vão chegar perto da gente e falar assim, espírita, você pode tirar uma dúvida minha? É porque eu tive um sonho assim, assim, assado. Ah, tem um capítulo que fala da emancipação da alma. Né? São momentos que o espírito tem liberdade, mas cuidado, que a gente interpreta o sonho de maneira muito equivocada aqui na Terra. Oh, legal. Aí chega um outro perto de você, poxa, a gente parece que a pessoa que mora lá em casa está tendo uma visão, está vendo um espírito lá. Ah, tá, ele está vendo agora, mas sempre existiu. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Está aqui, olha o Evangelho de Jesus, quantos espíritos Jesus se relaciona o tempo todo. Tem uns que chamam de anjos, tem uns que chamam de demônios. Quem são os anjos e demônios? São espíritos, aquilo que a gente não está vendo. Diz que é anjo quando é bom, demônio quando ele, entre aspas, está sendo ruim de alguma maneira. Então, esse tipo de coisa vai chegar para a gente o tempo todo. E vamos botar uma coisa, né, certeza mesmo, dentro dos exemplos que o Emmanuel enumerou ali para a gente. A gente vai estar, muitas das vezes, pensando assim, eu não tenho capacidade de ir lá para frente falar, porque eu não tenho dom da oratória. Eu não consigo ajudar no curso, porque eu não tenho conhecimento teórico, nem preparo para isso. A gente é muito mais espírita quando pega uma mãe que terminou de perder um filho, quando pega uma pessoa passando por uma situação muito difícil, e sem entrar em detalhes sobre religião, você traz uma mensagem para aquela pessoa. Você vira para aquela pessoa e fala simplesmente assim, será que acabou mesmo? Que são tantas as doutrinas que dizem que a gente não morre, o próprio Cristo falou que a gente não morre, né? E começa a falar sobre continuidade, começa a falar, e agora, né? A gente ficou, eu tenho que dar continuidade, eu tenho que fazer a minha parte. A gente vai estar sendo muito mais espírita do que aqueles que acham que ser espírita e divulgar é só aquele que vai lá para frente, para a tribuna, para falar. Né? Então, ele vai acontecer com muita frequência. Né? A pessoa chega no meu trabalho, pô, eu estou vivendo um momento familiar muito difícil. A gente, cara, a família aqui na Terra é um desafio, né? A gente não entende muito os mistérios de Deus, mas, cara, são pessoas que às vezes são tão assim diferentes uma das outras, que são colocadas para viver junto. Eu só penso o seguinte, se foi colocado junto, não é por acaso que eu não consigo acreditar que um pai de amor faça isso por acaso. Tem motivo para aprendizado. Aí você começa a analisar, dentro dos conceitos que a doutrina espírita te forneceu, mas sem precisar dizer, lá no livro dos Espíritos, na questão tal, no Evangelho, na questão... Não, vai de maneira ao coração. Quando você consegue chegar no coração, isso é frase de Cora Coralina, chegou no coração da pessoa, você consegue chegar no mais importante. Daqui a pouco a pessoa naturalmente vai falar, mas você frequenta alguma religião? Eu frequento. Qual é? Eu sou espírita. Mas espírita, né? Vai querer saber do espiritismo. Mas a porcentagem de espíritas no Brasil é tão pequena, né? Em relação à população brasileira, são menos de 3%, segundo alguns dados estatísticos aí. Mas o que é o espiritismo? Aí a pessoa começa a se interessar e começa, tá vendo todo um trabalho que tem, né? De tentar quebrar preconceitos, porque o espiritismo não é, o espiritismo incentiva que a pessoa viva e deixe viver, que ela seja o que ela quer ser naquele momento, desde que não prejudique as pessoas, que aí ela vai ter o rigor da lei, tanto humana como da lei kármica, a lei de causa e efeito. A karma, eu falei kármico, que eu acho que kármico não é um termo espírita, não, é um termo usado lá pelos nossos irmãos lá do Oriente. Mas aí a coisa começa a ficar de maneira melhor. A gente pode estar e deve estar semeando o tempo todo, através de cada conversa que a gente tem, através de cada troca que a gente tem, e as pessoas naturalmente vão ficar observando o seu comportamento e vão estar notando alguma coisa de diferenciado, e esse comportamento vai te lembrar o seguinte, quando Pedro falava que o exemplo é que arrasta, ou quando João, melhor dizendo, Francisco de Assis falava assim, vai, pregue o Evangelho, se necessário usai palavras. A gente prega muito mais com atos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.